Boa tarde, galera. É bizarro estar falando no microfone e não ter voz, mas é porque a gente está gravando um vídeo. Primeiro, bem-vindos. Esse é o primeiro bate-papo que a gente está fazendo do especial de 4 anos da Comic Boom, né? Essa loja já está viva a distância de uma Copa do Mundo. E aí, para começar, a gente quer abrir o espaço aqui para a JBC para a gente fazer um bate-papo onde eles vão falar sobre os lançamentos, sobre como que a editora está trabalhando agora, e aí mais para o final a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa aí, vão poder passar para a galera. Antes de começar, deixar o pessoal se apresentar. Beleza. Cássio, Zed. Gente, boa tarde, obrigado aí por terem vindo nesse calor senegalês que está lá fora, né? A gente fala de calor senegalês, mas eu acho que nem é tão calor no Senegal, né? Eu acho que é mais quente aqui do que lá. Tem até, saiu uma matéria no Zero Hora um tempo atrás, uns senegaleses estavam em Porto Alegre e eles falam, não, mentira isso que vocês falam, não é calor assim no Senegal. Então, acho que é lenda esse negócio do calor senegalês. Eu sou Cássio Medawar, eu sou gerente de conteúdo da editora JBC. Eu sou jornalista formado pela Casper Libero. Eu comecei trabalhando com quadrinhos na editora Abril, na Abril Jovem. Eu ainda fazia faculdade, eu trabalhei com atendimento ao leitor da editora Abril. Então eu atendia o telefone lá, a galera ligava e falava, o Mickey tá aí? Não, o Mickey não mora aqui no Brasil. Isso é true story, isso não é piada. Claro que tinha gente mais velha também que ligava e tal. Até foi um negócio bacana que esses dias eu postei no Facebook, aquele negócio que agora é o da moda, que é você tem alguma lembrança comigo, escreva aí, tal, blá, blá, blá. E 2 caras que escreveram falaram, eu ligava pra você na Abril e tal. Então isso, foi muito legal. Eu não lembrava, não sabia quem eram esses caras e foi interessante saber que o cara, né, lembra de mim ainda, né? Então eu comecei na Abril com atendimento ao cliente e lá eu acabei conhecendo a galera da redação, né, que fazia os quadrinhos, né, os editores, né, o Mário Luiz C. Barroso, o Cláudio Carina, e graças a isso eu acabei vindo a trabalhar com quadrinhos depois. Depois que eu saí da Abril, eu trabalhei com outras coisas de jornalismo e quando a Conrad pensou em começar a lançar quadrinhos e mangás, eles tentaram contratar um cara da Abril, um desses caras da Abril que não podia e me indicou. E aí eu acabei indo trabalhar na Conrad para lançar Dragon Ball e Cavaleiros, né, os primeiros mangás que saíram nesse formato, né, de trás para frente. E engraçado, curiosamente, eu entrei no lugar do Marcelo Del Greco, né, que tinha saído da Conrad e ido para a JBC e que alguns poucos meses depois lançaria Sakura Card Captors, Samurai X, Video Girl Eye e Guerreiras Mágicas, né? Foram os 4 primeiros que saíram da JBC. Então, a Conrad começou com Dragon Ball em dezembro de 2000, Cavaleiros janeiro de 2001 e a JBC abril, maio de 2001 começou com esses mangás. Foi tudo meio que sem um saber do outro, negociado tudo ao mesmo tempo, assim. Então foram as 2 precursoras, né? Depois disso eu acabei trabalhando, quando eu saí da Conrad, comecei a fazer traduções de quadrinhos. Depois eu fui trabalhar na editora Pixel, trabalhei com Vertigo, Wildstorm, quadrinhos europeus, né, Corto Maltese, Manara, Crepax, várias coisas bacanas. Depois eu passei a trabalhar só com tradução, fiz tradução não só de quadrinhos, mas de livros também. Eu fiquei especializado em cultura pop, então eu traduzi, foi muita sorte assim, mas eu traduzi muita coisa legal, como Clube da Luta, a série Dexter em livros, o livro do Tim Burton, só coisa pop, Battlefield, baseado no game, né? Que acho que é o 3, se eu não me engano, que o livro desenvolve toda a história e depois o final do livro se conecta com a história do game. Foi um negócio muito foda, Foi muito foda. Foi um projeto muito legal de fazer. E quando eu estava trabalhando como tradutor, eu achei que eu não ia mais voltar ao mercado, eu achei que era isso que eu ia fazer para a vida, porque eu estava bem, traduzindo um monte de coisa, e acabei tendo uma proposta da JBC, e aí era uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era mangás, né? A JBC era perto da minha casa, para quem mora, imagino que todos vocês moram em São Paulo, isso faz muita diferença, né? E eu pensei, por que não tentar, né? E isso já vai fazer 7 anos, né? Estou na JBC há 7 anos. O Marcelo tinha acabado de sair da JBC, então foi outra coisa que eu pensei, falei, eu sempre tenho que entrar no lugar que o Marcelo saiu, né? Então não posso deixar esse vácuo aí, né? Eu sempre brinco com ele quando eu falo isso. Mas ele voltou. Aí ele acabou voltando, isso foi legal, porque ele saiu e foi para Nova Sampa, né? E eu acabei entrando no lugar dele. A JBC estava num momento de transição, ela queria fazer uma mudança de linha editorial, né?
não queria ter mais só coisas em papel jornal, tanto que eu entrei quando a JBC estava lançando o primeiro Sakura novo com offset, e a ideia era começar a fazer coisas novas, projetos novos, e ter uma comunicação maior com o leitor e tal, e foi uma coisa que a gente conseguiu implantar junto com o Ed, que já trabalhava lá, ele vai se apresentar, o Ed está milênios na JBC, né? O cara passou praticamente por todas as profissões dentro da JBC, né, Ed? Acho que todos os departamentos. Todos os departamentos, pelo menos, né? Então a gente, trabalhando juntos, conseguiu mudar essa parte de comunicação. A ideia do Renshin Online, do canal, foi do Ed. Ele veio me falar, pô, e se a gente fizesse um canal de vídeo? Pô, vamos, cara, claro, por que não, né? É uma parceria que deu muito certo. Deu muito certo, né? E foi fundamental para tudo que a gente tem hoje, né? De comunicação com vocês, leitores. Então eu fui contratado para isso, para mudar a cara da editora, ter coisas diferentes, se adaptar ao mundo novo que já existia e que está em constante mudança, né? E aí o resto é história. Foi dando tudo certo, eu fui ficando, o Marcelo acabou voltando, né, o mercado foi tendo problemas, deu uma nova Sampa, a gente acabou tendo a oportunidade de poder contratar ele de volta. Então daí a gente trabalha junto agora, né? Que é um negócio bem legal. E aí é isso, estamos lá no JBC desde então. Vai ter os dois homens de mangá no mesmo lugar. Pois é, foi bom. Eu sou o Ed, da JBC, eu sou o gerente de marketing e comunicação de lá. Realmente já estou lá há um tempo. Diferente do Cassius, eu era um fã que escrevia para um site chamado mangax.com.br e eu tive a oportunidade de começar a escrever para o site Herói. Então também fui lá na Conrad e bebi daquela fonte. Escrevi bastante para Nintendo World também. E eu tive uma oportunidade de entrar na JBC. E ali comecei com o Marcelo Del Greco na revista Renshin. Foi um ano trabalhando como repórter, fazendo várias entrevistas bem importantes para a revista. E na mudança editorial ficou aquela decisão, e aí, vai embora, fica, e aí eu optei em ficar e trabalhar no comercial da editora JBC, onde eu fui aos pouquinhos me encontrando no marketing, apesar de ajudar na venda e tal, eu tinha muita coisa do RP, né, de fazer as parcerias, de conhecer as pessoas e tal. Isso foi abrindo campo, de repente pintou a oportunidade de assumir o marketing. E aí foi trabalhando evento em evento, desenvolvendo projetos, ações de comunicação. E isso já se passa há 17 anos que eu estou na JBC. E assim, acho legal a história porque alguém começou como fã e conseguiu desenvolver um trabalho dentro de uma editora como a JBC, né? E eu pude depois escolher o que eu queria fazer. Não foi uma faculdade que me definiu. Eu me defini para fazer a faculdade. Hoje ele é o gerente de marketing no JBC. E hoje eu sou gerente de marketing. Dá pitaco em todos os Sempre setores. que eu posso, eu vou... Não, é verdade, mas é porque ele conhece a editora como poucos, é verdade. Sim. Moral da história, acredite em seus sonhos. Sim, sempre. Jornada do herói e tal. Exatamente. E aí a verdade é essa questão de estar passando por todos os departamentos é que você acaba dando pitaco em vários deles. Então você, primeiro, para passar alguma informação, você tem que conhecer como cada um trabalha. Então nessa de conhecer você vai adquirindo esse conhecimento. E aí quando você vai ver, você já fez de tudo um pouco, né? Desde um projeto de vendas, você sabe, patrocínio, qualquer outra coisa, né? Além de também ajudar com textos também, às vezes, né? Por aí vai. Eles falaram no Marcelo, ele estava anunciado, ele vinha hoje, só que aí por algumas questões ele não pôde vir. Num futuro evento que a gente tiver a JBC de novo, o Marcelo estará, então só por causa de vocês estarem estranhando que ele não está entre nós. A filha dele mora no interior e a mulher dele trouxe justo só nesse final de semana e ele só podia ficar esse final de semana com a filha dele. Coincidiu. E daí acabou... Mas acabou que o Ed veio também, é um cara com propriedade. Não, e foi até bom, porque se o Marcelo estivesse aqui, só ele ia falar. É isso aí. Só ele fala, entendeu? Então é bom que eu consigo falar um pouco se o Marcelo não está aqui, entendeu? Dá 2 horas só com o Marcelo. Só com o Marcelo. Aí dá pra falar de dublagem, dá pra falar de uma série de coisas. Nossa, não sobra nada pra ninguém, tem que ser só... A gente marca uma próxima só com ele. Então. Boa. E aí pra começar... Aí venham, porque vai valer a pena. Cara, o que ele tem de história pra contar é incrível, é incrível. Exato. E aí para começar então, acho que o assunto principal de hoje são os lançamentos, né? O Rosa Universalis e o Alita. Que ainda não estão nem à venda, né? A gente trouxe quentinho, chegou em geral, chega da gráfica. Esses são exatamente os primeiros exemplares que chegaram essa semana, porque a JBC a gente tem um processo... É um processo bem grande para fazer o mangá, né? Tem tradução, diagramação, aí quando junta esses dois a gente
imprime um boneco, faz uma preparação de texto, uma revisão de texto, manda para a gráfica, vem a prova da gráfica, a gente revisa de novo, e aí manda e imprime. Assim que fica pronto, eles mandam uns primeiros exemplares prontos para a gente fazer uma última leitura. Porque antes de vender, a gente ainda dá mais uma última olhada para ver se não aconteceu nenhum grande problema. Porque pode acontecer. Você vê, eu passei super rápido nesse processo que eu falei para vocês que a gente faz, mas vocês veem que é um processo longo, muita gente vê. Mesmo assim, sai erro, acontece. Monta errado, o cara da gráfica erra, na correria. Então a gente tem ainda uma última lida para ter certeza que ou nada de muito grave aconteceu, uma página trocada, um copyright errado, a capa que não era aprovada. Isso acontece, gente. Para depois ter uma investigação, né? Para saber de onde veio esse erro. Foi da gráfica da gente? Não foi? É pra gente descobrir o que aconteceu. Não é uma caça às bruxas, é só pra não acontecer de novo. 2, pra gente ver se a gente pode vender aquele mangá, porque dependendo da extensão da falha, ele não pode ser vendido. Ele tem que ser jogado fora, tudo, e fazer tudo de novo. Por exemplo, uma página trocada. Uma página repetida, né? Digamos, uma página repetida, me perdoe meu francês, mas fudeu. Você joga tudo fora, tudo que imprimiu fora e faz de novo. Isso já aconteceu com um mangá que a gente publicou no JBC. Não vou contar qual, então só enquanto eu tô lá. Já aconteceu, vou contar uma história legal, na época da Conrad. Chegou pronto o mangá, não é que tinha, chegou pronto. O Sidão já trabalhava comigo, né, o Sidney Guzman, que eu lancei a linha de mangás. Depois de um ano, aí o Sidão entrou, porque a gente começou a ter mais coisas e aí ele entrou pra gente trabalhar junto. Então ele já estava lá, e a gente estava lançando Dragon Ball, era Dragon Ball Z já, eu acho. E aí o Sidão chegou de manhã, e era já num prédio que a gente trabalhava da Conrad, né, era 3 andares, e aí ele chegou e tinha acabado de chegar, estavam entregando os Dragon Ball. E ele falou, puta, que legal, né? Aí ele já pegou o Dragon Ball. No que ele pegou o Dragon Ball e olhou a capa, ele falou, puta que pariu. A gente aprova várias capas no Japão e às vezes o cara fala, não, essa não pode, muda, volta, tal, não sei o quê. Nesse número específico, o Japão tinha, que é uma outra história, mas depois eu vou contar. Com o Dragon Ball a gente tinha que, para montar as capas, a gente tinha que usar as imagens do artbook do Toriyama, porque eles não tinham imagem para mandar. Isso é uma outra história para contar. E algumas coisas eles não deixavam. Então assim, você não pode deixar só um vilão na capa, você não pode usar personagens de página diferente, whatever. Então essa era uma daquelas capas que eles tinham vetado a capa e a gente teve que fazer uma totalmente diferente. Só que o nosso chefe de arte não jogou a capa velha fora. Na hora de fechar e mandar para a gráfica, ele mandou a capa antiga. As capas eram parecidas na prova de gráfica, a gente não viu. E veio o mangá pronto com a capa que não tinha sido aprovada. Todas as capas tiveram que ser arrancadas, feita uma capa nova, colado, e aí sim a gente pôde vender. Eu tenho guardado na minha casa um exemplar com a capa antiga. Você tem que postar isso no Instagram. Não pode, cara, isso não pode. Isso tá guardadinho, vai ficar lá, é só história. Isso vira só história para contar em evento, né? Fica só entre nós, né, gente? E todo mundo tá assistindo pela internet, mas tudo bem. Não, ainda bem que deu pra trocar a capa, né? Que às vezes no processo às vezes não dá, não é possível. Teria que jogar tudo fora também, entendeu? Então, essas coisas acontecem, entendeu? Esses erros acontecem. Então, é importante a gente ter esse processo de olhar o mangá e se não é um erro grave, se é uma coisa mais simples, a gente acha erro de português, a gente acha, sei lá, um balão vazio. Um balão vazio não é um erro grave, é um erro que, não deveria ter acontecido. Mas você consegue vender o mangá com um balão vazio, porque aí você coloca na internet, o texto era esse e tal, não deveria acontecer, mas acontece de vez em quando. Então a gente anota, porque se a gente tiver uma nova versão, a gente corrige. A gente, mesmo não tendo, a gente pode responder às pessoas que virem o que aconteceu e tal. Então, é bem importante que a gente identifique o que aconteceu. Então, nossa, tudo isso para falar que esses foram alguns dos primeiros mangás que chegaram. Eles vão começar a ser vendidos ainda, mas ainda não deu... a gente já está liberado no sistema, Sana? Já está liberado para começar a chegar a partir da semana que vem. A Sana é do comercial da JBC e...
Então, a partir do momento que a gente liberou. Deu certo? Deu. A gente avisa o comercial, né? Aí o comercial tem que colocar no sistema, liberar no sistema, aí as pessoas vão fazer os pedidos, né? Porque também tem as pessoas acham que é mágica, né? A gente posta que tá pronto, não, mas não achei na minha loja ainda, não sei o que, calma, gente. Aqui na loja acontece Né? muito isso, tipo... Mas imagina que vocês não sofrer. O Pum Pum, na época do Natal, mano, eu tava com ódio desse mangá, muito grande, porque eram todo santo dia. E o Pum Pum, cadê? Porque eles postaram que chegou, mas é que tá, chegou um, que é o deles, que eles vão conferir ainda. E a gente mas tenta como já avisar tá na nos internet, vídeos então, isso, a gente fala em todo exato, vídeo. Exato. Aí tem isso, coloca no sistema, aí as lojas pedem, aí esse pedido tem que ir pro estoque, aí o estoque tem que separar o pedido, aí tem que chamar a transportadora levar para os lugares, às vezes tem que esperar juntar vários pedidos para ir. Não é isso? É isso, Me corrija se eu estou mentindo. Não, é exatamente Pois isso, é. porque nesse processo dá até um nervoso, né? Você fala, mas como assim não chegou? Então, mas é que tem que pegar, tem que pedir coleta, vai coletar no dia seguinte, vai entregar no outro dia, isso já são 3 dias. Isso, pensando São Paulo, gente. Isso pensando São Paulo. Se for Norte e Nordeste, foi em 5 dias Pensa a o mais. resto aí. do Brasil. A logística é super difícil, demora para conseguir mandar, as estradas são ruins às vezes, greve dos caminhoneiros, sei lá, entendeu? Tudo pode acontecer no Brasil, né? Vocês sabem bem. Então, demora. A gente adoraria que tivesse alguma mágica que desse pra gente lançar de um dia pro outro e chegar em todo lugar. Mas não tem, né? E a gente sabe que hoje em dia as pessoas são super imediatistas, né? Mas não tem como a gente fazer, né? E mesmo na época de banca, já não era assim. Pois é, é a mesma coisa, tem todo um processo do mesmo jeito para ir para a banca, né? Então, enfim, eles estão prontinhos, bonitões, legais. A gente trouxe para mostrar para vocês mesmo. Em breve eles vão começar a estar nas lojas. A gente adoraria que já estivesse vendendo, por exemplo, né? Ótimo, você já dá mostrar e falar, ó, desce lá e já compra, já tá lá né? embaixo. Infelizmente não tem. São nossas duas grandes apostas, né, agora do começo do ano, né? São nossos primeiros lançamentos agora de 2019. Rosa de Versalhes é um dos maiores clássicos do Japão, né, da década de 70. É um mangá que influenciou muitos dos autores que a gente gosta e lê hoje, né? O Masami Kurumada, todos esses caras foda foram influenciados pela autora por Rosa de Versalhes, né? E a autora foi influenciada pelo Tezuka, né? O mangá, o Marcelo falou isso no nosso último vídeo, ele começa muito parecendo a Princesa do Cavaleiro, Tem várias referências. né? Lembra O comecinho e termina parecendo o Cavaleiro do Zodíaco, exatamente. Mas não parecendo, porque na verdade o Cavaleiro do Zodíaco que bebeu da fonte de Rosa de Versalhes, né? O character designer lembra bastante o desenho dos cavaleiros, nem o desenho do Kurumada, mas... Pois eu vou passar para vocês darem uma olhada. Depois eu passo o segundo também. A gente então está lançando Rosa de Versalhes, é um negócio que eu já queria trazer há um bom tempo para o Brasil, não tinha dado antes. Isso é uma outra coisa que acontece, né? É óbvio que a gente gostaria de trazer 1 milhão de mangás, só que não dá para lançar tudo ao mesmo tempo, né? A gente tem sempre períodos aí de alta e baixa de economia, nem sempre tudo o mercado vai absorver ao mesmo tempo, então a gente tem que ter todo um planejamento, a gente estuda muito mercado, curvas de vendas, redes sociais, como os leitores estão se comportando, porque a gente faz todo um mapeamento, é super importante ouvir o que todo mundo está falando e filtrar bem isso, porque se a gente for trazer tudo que todo mundo quer, é impossível, né? Primeiro é impossível, segundo, as pessoas não vão comprar, né? Não é todo mundo que vai comprar tudo, então a gente tem todo um trabalho de coisas que a gente sabe que pode vender mais ou mesmo menos, mas que são importantes de serem publicadas, né? A gente traz. Rosa é um que eu achava que era fundamental ter no Brasil, pelo peso histórico que ele tem, né? Ele deu origem a muita coisa, né? Ele criou o mercado de shoujo como o mercado existe hoje no Japão, né? Eu acho que se no Brasil a gente não tem como ficar falando de demografia, eu odeio falar shoujo, shonen, whatever, porque o nosso mercado é muito mais homogêneo. Aqui todo mundo lê de tudo, né? Aqui mistura-se muito.
No Japão faz todo sentido, para eles faz todo sentido, né? Mas pra gente não. A gente nunca escolhe um mangá baseado, não, eu vou lançar agora um shoujo, agora eu vou lançar um... Não, a gente lança mangás legais, a gente lança mangás que tem o porquê. Por que a gente vai lançar? Tem um porquê de lançar esse título? Esse título é bom? Ele tem alguma importância? A importância pode ser desde uma coisa grande até uma coisa pequena. Não, ele é importante porque tem um anime, porque está fazendo sucesso, porque tem muita gente que gosta. Isso também é uma importância, né? Não é importância no sentido de não vai mudar o mundo, não é isso. Mas tem que ter alguma relevância. Tem que ter o porquê de você estar lançando, não só lançar por lançar. Eu acredito nisso como editor. Né? E vocês andam lançando muita coisa que, tipo, aqui no Brasil já estava meio difícil e é essencial. Tipo, o Akira, né? Agora o Kazemban, que é o Cavaleiros Clássico, e agora o Pois Rosa, é, né? o Kazemban também é um projeto bem pessoal meu, assim... Eu sempre achei que era... Não só o Kazemban, eu sempre vamos passar isso também. Sempre achei que o mercado de quadrinhos já estava lançando muita coisa para livraria de luxo. Não só luxo, mas um encadernado, alguma coisa com papel melhor, com uma sobrecapa. Aí começaram a vir os capa dura e tal. E aí, desde que eu entrei na JBC, eu entrei um pouco para isso também. Mas a minha ideia sempre foi de, já tem tanta coisa de quadrinhos, o mercado de mangá já está tão... já tem uma base de fãs instalada tão grande, porque desde 2000 tem gente comprando, né? Eu acho que é uma coisa que vai funcionar também. Tem público, tem muita gente que cresceu lendo e quer ler agora coisas um pouco mais caras, mais bem acabadas, mais legais, né? Então a gente começou com Black Edition. Black Edition foi, acho que, o primeiro que a gente lançou mais bem acabado, mais legal. E até eu lembro de uma história que fazia muito tempo que a gente não lançava coisa só para livraria na JBC, né? E daí o pessoal estava super em dúvida de tiragem, quanto que a gente vai fazer e tal. E aí fizeram uma pesquisa lá, e aí falou, a gente vai fazer... Eu não lembro exatamente quanto que era o número na época, eu vou fazer vou chutar, não é o número exato, mas digamos que era assim, a gente está acostumado a fazer, sei lá, 5 mil. E aí... A gente fez umas pesquisas, tal, vamos fazer mais, vamos fazer 8 mil. Aí eu falei, que legal, hein? Faz mais. Não, vamos fazer 8, tal, não sei o quê. O Black Edition 1 esgotou em uma semana. Por quê? Porque havia uma demanda reprimida desse tipo de coisa. Não só do Death Note, que já estava esgotado há um tempo, como de alguma coisa mais legal, mais bem acabada. Você trazia 2 volumes em um, então em vez de 12 você ia ter 6 volumes e já acabava a coleção, né? Tinha página colorida. Sim. Então, tinha uma demanda para esse tipo de coisa, né? Eu digo assim, naquela época, a gente falava muito em custo, né? Tipo, o produto tem que ser barato, tem que ser acessível e tal, mas a gente já tinha mais de 10 anos de mangá. E... diferente do que aconteceu com a Abril Jovem lá atrás, que eles tiveram um processo de... vamos fazer tudo encadernado, fazer mais caro e tal. Com o mangá não foi assim. A gente já vinha de um processo de evolução nas edições natural, assim. Começamos meio tanco, o papel foi melhorando aos pouquinhos, o offset entrou na composição do produto também, depois você veio o tanco final e foi subindo. A gente veio evoluindo nos últimos anos. Chegar num Black Edition era factível naquele momento. Só que a gente teve que vencer um preconceito de que quadrinho tinha que ser super barato naquela época. E do Black Edition a gente pulou pro Kazemban do Cavaleiros, Exato. né? Que era o que eu ia falar. Foi todo esse preâmbulo para falar do Cavaleiros, que a gente levou quase 2 anos, não negociando com o Japão, mas conversando com o Japão, dizendo que a gente queria lançar o Kazemban, a edição especial, por que era importante, que a gente já vinha lançando várias coisas em livraria, que o público brasileiro estava maduro para isso, porque eles se preocupam com essas coisas, eles perguntam, mas por que vocês querem lançar isso? Vai dar certo lá? Né? E a gente veio então conversando com eles, e a partir do momento que eles deixaram a gente lançar o Kazemban, fazer uma proposta para lançar o Kazemban, eu lembro que eu tive uma conversa com 2 editores e a moça que é a intermediária lá, tal, da Shueisha, em Frankfurt. E eu falei para eles que eu gostaria de... Se eles deixassem... Era isso que ele falou que ia acontecer, né? Eu não tinha entendido o que era, mas era isso. Eu achei que ia aguentar, porque isso já aguentou, mas... Eu falei para eles, será que vocês deixam que a gente lance em capa dura? Porque
eu sei que é sobrecapa, saiu assim no resto do mundo, mas Cavaleiros do Zodíaco é uma coisa tão importante no mercado brasileiro, ele abriu tantas portas, eu queria que a edição brasileira tivesse alguma coisa diferente do resto do mundo. Ela falou, se vocês conseguirem fazer direito, a proposta for legal, a gente libera. A gente sabe que é importante e tal. E aí eles deixaram. E aí a gente anunciou, né, que a gente ia lançar, que ia ser mais caro, que ia ter capa dura. E aí, claro, é o de sempre, né? Novidade, vai ser um tiro no pé do JBC e tal, não sei o que, tal. A gente lançou, estamos no volume 12 já, né? Já tivemos que repor alguns volumes do Kanzenban que já esgotaram. Eu não sei, eu não me lembro agora de verdade de cabeça dizer pra vocês, ninguém que tenha chegado pra mim e falado, puta, que erro que vocês fizeram, todo mundo vem e fala, pô, que legal, adoro essa edição e tal. Tem gente que fala, pô, não tô conseguindo comprar porque é muito caro. Beleza, eu entendo, isso faz parte da vida, né? Eu queria comprar muita coisa que eu não consigo também, que é caro e eu sei que é difícil, eu adoraria que todo mundo pudesse comprar, né? Mas, mas assim, a gente fez uma edição depois de 3 já terem sido lançadas no Brasil, né? Que era para quem queria colecionar mesmo e ter bonito na estante e tal. E deu muito certo. A gente ficou muito feliz que tá dando certo, né? As pessoas gostaram e tal. E tanto que depois disso já saíram alguns outros mangás aí em capa dura, né? A Darkseid lançou coisa, né? A Panini anunciou o Dragon Ball agora, né? Parece que vai ser capa dura, a gente não saber exatamente. Aí tá meio desencontrado, né? Mas parece que vai ser capa dura, né? A única coisa que tá confirmada é a capa dura. Porque eles voltaram, teve um negócio, né? Voltaram atrás num negócio, não sei, eu também tô meio perdido. Falaram, eles estão chamando de Ultimate. Pois é. Não, eu falo isso numa boa também, porque na verdade é o que eu tava contando. Eu sou editor, mas eu sou fã de quadrinhos desde pequeno, eu coleciono quadrinhos desde sempre. Eu tenho... eu parei de contar no 30 mil. Não sei quanto tenho hoje. Parei de contar. Mas chegou uma hora que eu não conseguia mais, não tinha tempo de... Então eu continuo colecionando quadrinhos, então essas coisas também me importam, porque legal, eu quero comprar essa edição, entendeu? Então eu acompanho as informações também e tal. Um detalhe sobre o Kanzenban, sobre essa coisa do preço também, que as pessoas às vezes correm, mas é caro, não sei. Sendo para a livraria, a gente facilita ainda mais o acesso, né? Porque a exposição dele é meio que contínuo. Enquanto a gente estiver reimprimindo, recolocando ele no mercado, ele vai ficar disponível. Sempre estar disponível, né? E aí você tem a facilidade também, eu não posso comprar 3 e também parcelar em 3 vezes o meu cartão. Aí você escolhe a sua forma que você vai pagar. Assim, no primeiro momento, você fica assustado mesmo, né? Mas depois você vai falar, realmente fica muito mais fácil de colecionar do que como era a forma da banca. Na banca você tinha que comprar no mês, e se não comprasse, irmão, perdeu. Beijo, você ainda achava aqui e ali em comiquerias, mas... mais raro. Aqui e ali, né? E assim, uma coisa que a gente sempre se preocupou, ainda falando em formato e tal, que é importante eu acho dizer, que é isso que o Ed falou. Primeiro, tudo bem, você tinha muita coisa barata para a banca. Quando a gente foi começando a lançar coisas para o colecionador, a nossa ideia é sempre dar opções para os leitores. Então, a gente sempre tenta ter vários tipos de mangá publicados ao mesmo tempo para vários bolsos, né? Então, é óbvio que infelizmente no último ano e meio a coisa degringolou, a economia brasileira degringolou de um jeito, Cultura, Saraiva, Dinap, né, da Abril e tal, não tem banca morrendo, que a gente não consegue, infelizmente mais, ter um mangá de 13, 14. Não tem como. Porque não tem mais banca, não tem tiragem para ter um preço. A gente adoraria continuar, a gente só não tem, porque a gente não tem aonde vender, não se sustenta, né? Você não tem uma tiragem para ter um preço tão menorzinho. E um dos custos mais pesados é a distribuição. Sim. Tanto que, assim, é só você ver. 50% Dinap, do valor de capa, né? Abril hoje está sofrendo e, assim, a Dinap, a Total, é um dos principais, uma das principais torneiras abertas, assim, porque a distribuição não se sustenta. Eles criaram um formato onde eles distribuíam as revistas Abril, pagava a conta com terceiros e chegou uma hora que não dá mais. Pois é. E aí, só que assim, o nosso plano é o mesmo. Então, as coisas estão saindo novas, que 20 e pouco e tal, é o mínimo preço que a gente consegue colocar. Porque a distribuição é nossa, né? E a gente assume tudo. Pois é, então o tamanho... E aí, é esse que acho que até era o nosso próximo papo, né? O conceito, sim. Né? Mas só para falar uma partezinha do começo disso é que o nosso conceito tá bom, a partir do momento que a gente tem agora, então, tiragens menores, a gente não consegue fazer preços tão mais baixos,
o mínimo que a gente pode fazer é ter sempre reposição também para isso aqui não acabar rápido. Então esse é o nosso ponto, você sempre vai encontrar, você tem mais tempo para comprar o título, né? Eu já fui falando de distribuição, até eu nem falei de Alita, né? Nosso segundo grande lançamento é a continuação de Alita, né? Vai sair o filme. Pois não sei se todos leram Alita, né? Para quem gosta de ficção científica, distopia, é um baita mangá, o primeiro, né? A JBC tinha publicado em meio tanco, né? 18 volumes. O original japonês são 9. Já foi a primeira edição especial, né? Porque ela já vinha com sobrecapa. Tinha uma sobrecapa, foi a primeira edição especial que a JBC lançou. Que era Gun, né? Gun, exatamente. Que é o título original japonês é Gun. Battle Angel Alita é o nome internacional da marca, né? O nome americano que virou o nome internacional. E como eu falei para vocês, esse é um outro exemplo. Eu não estava na JBC naquela época, eu tenho a coleção completa que eu comprei como fã. Porque eu comprava tudo que eu podia, né? E aí a gente resolveu lançar de novo. Vinha aí o filme e tal. Então, a gente resolveu lançar no formato Big. Em vez de lançar em tanco, a gente achou que ia ser melhor lançar. Tinha esse formato da Kodansha em 4. A gente falou, vai ser legal. Quem já comprou já tem. Quem não, compra num preço... Mas já lê tudo, né? Mais de 400 páginas. E foi muito legal essa volta. As pessoas gostaram muito da edição. É um baita mangá de ficção. O filme vem aí e deu tão certo que a gente resolveu trazer a continuação, que é o Last Order, né? E o Last Order está me surpreendendo bastante. Por quê? Eu tinha lido só o comecinho dele. Quando a gente fechou, sempre que a gente fecha alguma coisa, se já fechou, eu evito ler o mangá inteiro, porque eu quero ler enquanto eu edito, para ter a experiência de ler a primeira vez. Ele é bem interessante porque ele começa, na verdade, um pouco antes do final do Alita. E o autor, na verdade, muda um pouco o final que ele fez para poder continuar melhor a série, para fazer uma série realmente com continuidade. Porque o final é muito fechadinho. Eu acho que ele não pensava em... Talvez ele não tivesse... Talvez ele quisesse continuar, mas não tivesse um ok da editora para continuar, né? Isso eu estou especulando. E aí, então, o que ele faz? Ele muda um pouquinho o final no começo do Last Order e ele segue em frente. E é muito interessante porque aí ele começa a expandir o universo. Todos os conceitos e ideias históricos que ele conta no Alita, ele expande no Last Order. Ele mostra como que a Terra fez essa expansão para o espaço. Como que criou a cidade de Zalem, a cidade de Jerusalém, né? Então, como que foram criadas essas cidades orbitais? Como que os terráqueos se expandiram para o resto do universo? Para Marte, para todos os outros planetas do Sistema Solar. Como é a geopolítica, e aí começa a ser muita política, além de ficção aí. E a Alita perdida no meio de tudo isso. Porque por enquanto, pelo menos no começo eu li esses 2 volumes, a motivação da Alita é salvar a amiga dela. Ela não quer saber da política e tal. Então é bem interessante, você tem toda uma questão política em volta, você vê o que as pessoas sofrem, o que os políticos estão fazendo, e a Alita só quer resolver as coisas da vida dela, dar porrada aqui e ali e salvar a amiga dela. Uma mecânica parecida com o primeiro, né? Porque o primeiro era meio que isso, ela tinha as motivações e tinha um mistério em volta do mundo, só que assim, ficaram mistérios, que agora pelo jeito ele tá respondendo nesse. Exatamente, ele te conta muita coisa e ele amplia totalmente o universo. Pois é. E aí, dá um aqui primeiro. E aí assim, né, é uma edição que a gente consegue colocar umas páginas coloridas, né? É engraçado, né? Alita e Rosa são bem diferentes. Porque enquanto a Alita, a gente recebeu materiais digitais, né? Digital de verdade, porque ele tem digital falso, que às vezes eles querem vender pra gente, que aí eles mesmos escaneiam e querem mandar o scan pra gente. Não é legal. Mas tem o verdadeiro, em layers, tudo incrível. O Rosa de Versalhes, antes de licenciar, eles já nos avisaram, dizendo, a gente não tem nada para mandar para vocês, nada. Vocês querem licenciar mesmo assim? Vocês vão ter que escanear tudo, fazer tudo do zero de vocês. Querem? Claro, queremos, já fizemos isso 1000 vezes na vida. Então, são 2 mangás que eles são construídos completamente de forma diferente. A gente tem que dar um jeito de fazer a capa, porque a gente tem muito pouca imagem e ela tem que ter qualidade de impressão na hora de fazer. A gente falou, vocês tinham que ter estourado a imagem em vez de fazer uma moldura e tal. Tá, claro, fazendo fan-made, pegando qualquer imagem na internet, botando na internet com qualidade zero, até eu faço não, porque eu não sei fazer coisa de arte, é só de texto, então até eu não cabe nesse caso, mas
Até o nosso chefe de arte faz, sei lá. A gente viu capas lindas, fan-made, assim, incrível. Mas a gente não pode fazer qualquer coisa, né? A gente tem que ter qualidade de impressão, a gente tem que aprovar o Japão, a gente só pode usar as imagens que eles nos fornecem. Então, a nossa ideia foi seguir o que o Kanzenban japonês faz, que era uma moldura, a imagem fica com qualidade no meio ali, e criamos esse projeto gráfico. No caso de Alita também, a gente tinha as imagens deles, a gente pode fazer, então dá para fazer estourada, dá para fazer como... E um projeto gráfico muito parecido com o original japonês. Quando você vê o resultado final dos dois, apesar dessas diferenças, eles estão muito parecidos. Eles estão muito parecidos, né? Eu vejo até o pessoal fotografando ali e tal, né? Estamos de olho. Não, mas o resultado do Se for para falar bem, tudo bem. Então tudo certo. Se for para falar bem, tudo tranquilo. O resultado do Rosa... Pode falar mal também, não faz mal não, cara. Faz parte. O resultado do Rosa Adversários foi bem favorável, assim, bem bacana. A gente gostou muito, né? Agora, de Alita, quem comprou a série com 4 volumes anterior e comparar com a da JBC lá do início, esses 4 volumes têm arquivos digitais. É muito grande A qualidade é absurda, assim, a diferença é gritante, assim. Mesmo se você comparar o Alita antigo com o Rosa de Versalhes... O Rosa de Versalhes ganhou. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu muito em 15 anos. Os scans que a gente tem acesso hoje são 1000 vezes melhores aos scans da época. Então, mesmo as coisas que você não tem material e que você escaneia, fica muito melhor do que as coisas que dava para fazer escaneadas no passado. Então é isso, dá uma olhada. Pega as páginas que tem retícula, que são as páginas que tem pretinho e dá uma olhada na retícula. Tá? É um negócio, não é porque a gente fez não, cara, mas quando chegou na JBC a gente aplaudiu de tão legal que ficou, entendeu? Que é isso, você tem como fazer um trabalho melhor com a tecnologia que você tem disponível hoje em dia, né? E assim, o trabalho do Denão, da Érica, do Douglas, do Douglas, ficam ali... O Douglas é um cara da minha equipe de arte, que ele tem uma escola de mangá, e ele é o cara que faz os retoques, ele retoca tudo, ele limpa o scan, e fica esse trabalho. A gente tem uma pessoa só para fazer isso, né? O Denis, que é meu chefe de arte, trabalhou comigo na Conrad, na Pixel e tal, é o mesmo cara, também sabe fazer isso. Mas ele fala, não, eu prefiro que o Douglas faça, porque o Douglas faz melhor. Então, vocês veem, né? A gente está falando um pouco... Parece fácil, né? Mas tem um monte de coisinhas no meio aí que influenciam na hora de fazer um negócio, né? Que não é fazer de qualquer jeito, né? Você vê, o Rosa deu muito mais trabalho, por exemplo, que o Alita, porque teve retoque, scan e etc. Mas quando você vê o resultado dos dois, são resultados parecidos. Valeu a pena o trabalho que a gente teve, né? Então, vamos passar tudo aí. Aproveitando que a gente está falando dos dois, só por uma questão de, por exemplo, falha minha, eu não sei, quantos volumes são o Alita e o Rosa? O Rosa de Versalhes são 5 volumes, eram 10 no original japonês, a gente está lançando essa... É uma versão que tem no Japão, como Rosa de Versalhes é um mangá da década de 70, eles já lançaram... Eu não lembro exatamente quantas versões são, mas são 7 versões, sei lá. Então tem de tudo que é tipo. Tem uma em 2 volumes, que é incrível. E tem uma versão em 5, que é essa que a gente se baseou, que é o Bunkoban, se eu não me engano. Então eram 10 originais, 5. O Battle Angel Alita, Last Order, a história é engraçada, não sei se todo mundo sabe, ele era da editora Shueisha. Então a primeira série saiu inteira pela Shueisha. Aí o autor começou a lançar a continuação, que é o Last Order, pela Shueisha. Ele começou a ter discussões na Shueisha lá com o departamento jurídico, com o editor dele. Ele falou, quer saber? Vai se ferrar todos vocês, eu vou mudar de editora. E ele foi pra Kodansha. No meio da série. No meio da série. Porque eles têm um certo controle lá do trabalho deles quando eles ficam mais famosos, né? E aí o que aconteceu? A Kodansha assume a série, começa a publicar do ponto de onde a Shueisha parou. Então ele vai lançando em tanko. Essa coleção teve 18 ou 19 volumes, se eu não me engano. Agora não lembro de cabeça, eram 18 ou acho que são 19. Eu falei 18 antes, mas acho que é 19. E eu acho que antes do final, ela começa a lançar a série na coleção dela, que é essa coleção, que é uma coleção de 12 volumes. Que ela faz mais ou menos um tanco e meio. Então todos os volumes têm mais de 300 páginas, varia entre 300 e 400 mais ou menos. 12 volumes. E aí, como a gente fez o contrato com a Kodansha, que é a nova dona dos direitos,
A série que eles tinham disponível pra gente lançar é essa série em 12, que acabou combinando com o que a gente queria mesmo, porque a gente lançou agora a primeira em formato big, né? E aí essa em 12 casava bem com a nossa coleção. Maravilha, show. E aí agora só pra gente passar pro assunto de como vocês estão lançando agora para abrir para perguntas, né? Porque a JBC passou por muitas mudanças recentemente, né? Que nem você já citou um pouco algumas, tipo, não estão mandando mais para banca, né? Agora vocês estão lançando muito direto com as livrarias, comic shops, muito mangá digital. E como é que tá sendo como que vocês estão trabalhando agora, 2018, fim de 2018, 2019 para frente? Foi uma transição complicada, né? A gente, o ano passado já começou um ano meio estranho e tal, e aí a banca começou a ferrar, já, assim, né? Vocês sabem, quando teve repressão judicial, não sei o quê, isso já vinha de meses, né? Todo mundo que trabalhava com esses, já não vinha recebendo, já tinha dívida e tal. Então já vinha sendo um ano difícil. Quando explodiu tudo isso, a gente já vinha conversando e pensando em alternativas. O que a gente vai fazer, né? E a gente acabou ficando, sei lá, 2 meses praticamente parados, né? E a gente falou, não, a gente vai ter que se reinventar. Não só nós, todo mundo no mercado vai ter que se reinventar. Vamos a gente tentar ser o primeiro, o mais rápido que a gente puder. Então, a gente teve que se adaptar muito rápido ao mercado ou a gente morria. Porque se a gente ficasse muito mais do que isso sem lançar coisa, e a gente não tinha aonde lançar. Esse é o problema. Tinha gente querendo comprar nossas coisas e não tinha onde. Claro que tinha. Você tem as lojas, como a Comic Boom. Só que livrarias pequenas, né? Outras lojinhas e tal, mas não absorve o tudo do mercado, né? Mesmo para absorver, leva tempo, né? Pois não é para ontem, sei lá, uma loja que compra 100 exemplares, para ela passar a comprar 1000, a demanda tem que bater na porta dela. Se isso não acontecer, não dá para mês outro. É um trabalho. Senão você quebra a lojinha também. Sim, até porque por uma questão, por exemplo, de banca, na região, quantas bancas que tem? Aqui no Tatuapé, aqui perto. Sei lá, de cabeça eu penso em 6. Agora, e loja de quadrinhos? Na Zona Leste, até o momento, só tem a Comic Boom. Então, tipo, realmente E a maior parte das pessoas que compram na banca não sabe que a sua loja existe, né? E aí não vai vir aqui procurar, e eles não sabem a demanda que eles vão ter, o cara não pode triplicar o pedido dele, né? Então a gente teve muitas reuniões, estudou muito e chegou num formato novo de lançamento. A gente teve que aumentar o preço de todas as nossas coisas, né? Para se adequar ao tamanho da tiragem, conversar com fornecedores, conversar com gráficas, otimizar todo o nosso processo. E a gente falou, bom, não tem mais banca, não faz mais sentido lançar tudo mensalmente, todo mês, porque não é mais. Então a gente falou, bom, o que está funcionando hoje em dia? As pessoas querem tudo muito rápido e tal, vamos fazer temporada, vamos lançar 2, 3 volumes, as tiragens são menores, com isso a gente consegue ter um controle muito melhor do nosso estoque. Se acabar, a gente repõe rapidamente. Então a pessoa, tem 3, 4, mas você não precisa comprar os 3, 4. Só se você tiver dinheiro e puder comprar os 3, 4. Se não, calma. Compra um por mês que vai ter, não vai acabar. Se ele acabar, a gente vai repor rápido. Então, esse é o processo que a gente tem hoje. E assim, é pouco tempo, né? Isso vem de novembro para agora. Mas até agora está funcionando bem, já tendo um feedback interessante, né? Do nosso lado de loja, só rapidinho... Então, porque no Henshin você vai falar tudo isso, mas por exemplo, aqui na loja, pra gente, a JBC, não só a JBC, quando essa bomba estourou, JBC, Mitos, outras editoras procuraram a gente, você é lojista, vocês trabalham só com isso, o que a gente faz? Né? A JBC procurou a gente também pra trocar uma ideia e tal, e pra gente, apesar do susto de, receber 150 exemplares de Fullmetal de uma vez, porque são 50 unidades de 3 volumes de uma vez, de 3 números de uma vez, pra gente foi muito benéfico justamente por ter essa transparência e conseguir conversar com eles, fazer um intermédio entre a galera que compra e a editora, a gente que também compra, a gente também coleciona, né? Então, pela loja, isso está funcionando muito bem. E aí a minha pergunta foi meio que para saber se com vocês está rolando legal também. É muito cedo para ter realmente um diagnóstico preciso, sim. Né? Mas até agora, pelo menos os feedbacks que a gente tem, aparentemente as pessoas estão gostando, né? A gente é muito ativo nas redes sociais, né? O Henshin Online, a própria Henshin, página no Facebook e tal. Normalmente eu e minha equipe vemos tudo isso, mas em geral muitas das respostas da Henshin sou eu que faço também lá, que a gente faz de tudo um pouco, né?
tá funcionando e assim, né? Acabou vindo de encontro àquilo que eu falei para vocês antes de opção, que é o nosso processo e plano desde que eu entrei na JBC, né? A gente quer dar opção para o leitor conseguir comprar do jeito que ele quiser, o maior range de preços que a gente tiver, e nisso entra também a nossa estratégia digital, né? Há um ano a gente começou a fazer coisas digitais e muita gente fala, digital, não sei o quê. Não, digital não é para matar o impresso. Tem muitos estudos americanos já que mostram que ter o digital ajuda a vender o impresso. São coisas complementares. Porque, na verdade, a gente não quer que troque, acho que ninguém quer que troque. Mas todos nós somos vermes colecionadores, vamos falar a verdade, né, gente? A gente quer ter bonito na estante, talvez não tudo, mas você quer ter, você não vai, uma coisa não vai matar a outra nunca. É mais uma opção que a pessoa vai ter para comprar. Às vezes uma opção mais barata, às vezes quando ela está um pouco com menos de dinheiro, ela consegue, ou mais rápida, porque tem isso também. Tudo isso que a gente falou de distribuição, o digital é papum. O digital a gente manda, um dia, 2, está vendendo. Você pode às vezes querer ler rápido, lê o digital. Depois você vai e compra o físico, se você quiser comprar. Então, tudo isso acabou, e aí a gente criar esses planos novos, acabaram, na verdade, entrando no nosso plano de opção. Foi só uma extrapolação maior de ter opções, ter jeitos diferentes de publicar e opções para os leitores poderem comprar nossas coisas do mesmo jeito, mais de uma vez, ou mais aos poucos, digital, impresso, os dois, mais barato, mais caro, capa dura, capa mole, sobrecapa. Tem uma variedade de canais de distribuição. E outra, mesmo banca, hoje eu não vou falar para você que, hoje a gente não tem uma distribuição legal na banca, né? Eu não vou dizer que também não vai ter nunca mais. Se os caras melhorarem no futuro, quem sabe? Mas talvez ela não vai ser mais nosso principal canal. Pode ser o terceiro canal. Sim, porque o mercado ele tá mudando muito. Né? Tá evoluindo muito Eu acho que assim, eu não sei se a banca vai sobreviver. Eu acho que ela só vai sobreviver se ela mudar. Se ela mantiver o modelo de negócio que ela tem, um modelo de negócio falido, que é o que levou o que aconteceu agora, e é o que levou as livrarias também, o modelo de negócio falido. Se eles mudarem, seria incrível que a banca não morresse. Sim. Não quer dizer que a gente não possa voltar um dia, mas vai ser um modelo de negócio diferente. Sim. Até porque papo de bastidor, mas que a gente ouviu muito, é que justamente isso, a forma como os materiais iam para a banca não estavam já se pagando, não estava sendo rentável, além do próprio calote, né? Exatamente. Além disso tudo. Não fazia sentido, porque assim, quando você tem, claro, ao longo do tempo, as tiragens, não só de quadrinhos e tal, acho que tinha muito do seu lado ali, ó, de quadrinhos, todo tipo de quadrinhos, ou tudo que é para a banca, tiragens enormes, né? Revistas, tudo. E aí, só que você tem uma distribuição muito difícil no Brasil inteiro e tal, não sei o quê. Então, você tinha sempre uma conta de que você tinha que fazer, aí vamos fazer um redondinho só para dar certo, 100 mil para conseguir chegar em todas as bancas do Brasil e ter pelo menos 5 em cada, porque se você manda também um para cada, não dá certo. Isso é tudo regra de mercado, né? Quem tem um, não tem nenhum, já diria minha avó. Exatamente. E aí, você tem perda na ida, na volta, tal. Então você tinha que fazer 100 mil para quando muito vender 50. Estimando pelo menos 30 de perda. E nos últimos dias, 30% de venda já era uma coisa muito boa. Sim, 50 quando muito. Se você vender 50% da sua tiragem, não só de quadrinhos, tô falando de revista, isso é uma regra de mercado. Eu aprendi isso na faculdade de jornalismo. 50% é uma venda fantástica. Esse negócio de perda é complicado porque às vezes a gente recebia as coisas aqui, porque a gente tem nos canais, tanto direto quanto de banca, e às vezes de banca vinham as revistas tipo, num estado deplorável, tipo capa rasgada, sabe? E deu pra ver que assim, foi o que aconteceu entre a editora e aqui, sabe? Na distribuição, arregaçaram o negócio num nível que você não consegue nem vender, tipo, com um mega desconto, sabe? E daí vocês imaginam, em tempos como hoje, que a gente fala tanto de reciclagem, de não desperdício, etc., você imagina você imprimir 100 mil para jogar 30 mil fora? Não faz sentido, né? Vamos combinar que é uma conta burra, né? Então, por isso que eu digo, não faz sentido hoje mais também, né?
as coisas têm que mudar, né? Você tem que otimizar as suas tiragens, você vai ter uma perda aqui e ali, mas não tem que ter, você tem que otimizar tudo. E é o que, não só a JBC, mas todo mundo está tendo que fazer. Todo mundo vai ter que se reinventar nesse mercado brasileiro novo que está rolando. A principal meta hoje, eu acho que pro impresso é ser just in time, sabe? É o que imprimir e vendeu. Talvez a gente pulou um processo no meio de impressão, que é a impressão sob demanda, mas talvez ela vai ressurgir, essa oportunidade vai ressurgir agora. Talvez funcione no futuro. O grande problema de impressão sob demanda, no nosso caso, é quando você pensa licenciados, né? Porque tudo que é licenciado demanda contrato e tudo que você vai fazer de diferente falar com o Japão. Então, dá pra citar um exemplo que eu acredito que provavelmente alguém aqui perguntaria, que, por exemplo, o Inuyasha, que acho que vocês não aguentam mais ouvir pergunta, que é justamente isso, né? Pelo que parece, pelo menos, é que é um negócio que vocês falam, não, vamos fazer, só que não dá pra saber quando, porque licenciamento, impressão, prova, tudo isso demora, não é? Não, e não é só. Isso, na verdade, até mais do que isso. A gente teve várias conversas com o Japão, e mesmo em conversas com eles, nós, JBC mais Japão, não chegamos a um acordo de encontrar um formato viável de ser lançado. Porque também a gente não vai... A gente já, desde sempre, a JBC sempre prezou por, mesmo antes, muito antes de mim, ter planos muito concretos ao lançar mangás para que o mangá fosse terminado. Mesmo que vários mangás tenham até terminado em prejuízo no fim, você tinha um plano ali para que isso acontecesse e tudo bem. Tanto que o único mangá cancelado pela JBC foi o Futari Age, que era um mangá erótico e que está em andamento até hoje. Foi cancelado faz 4 anos, né? É algo que não tinha como você segurar. Foi cancelado porque realmente estava 2 anos dando prejuízo. E até eu brinquei, é uma brincadeira, mas eu falava, não, a gente vai dar, quando a gente cancelar, a gente vai mandar uma cartinha para as 8 pessoas que compram ainda. Tal. Claro que não era 8, mas, entendeu? Então foi o único mangá que a gente cancelou e é, por enquanto, a nossa exceção, e eu espero que nunca aconteça, porque desde lá a gente já tinha esse planejamento. Hoje, mais ainda, num mercado tão difícil como o nosso, né? Começar coleções e terminar as coleções. Então não dá pra gente pegar um Inuyasha, que é um negócio que a gente ama. Porra, é um puta mangá Inuyasha, entendeu? Adoro. Mas, você pode ter certeza que nós, muito mais do que vocês, queremos lançar Inuyasha, entendeu? Só que tem que ter um projeto sustentável. E é isso, a gente não conseguiu chegar a um acordo com a editora japonesa. Não um acordo, porque a gente estava fazendo brainstorm mesmo juntos, né? E depois, em meio à crise, mudanças e tal, é aí que não dava para parar e pensar nisso. A gente tem que fazer primeiro as coisas funcionarem para conseguir lançar. Mais que lançar, tem que lançar até o final. Pois é. Com qualidade bacana. Eu verdadeiramente acredito que a gente vai lançar sim um dia, óbvio, mas quando eu não tenho como saber, porque vai depender do Brasil, né? Que não é um país para principiantes, como todo mundo diz, né? Mas é isso, a gente depende de muitas variáveis, infelizmente. Pelo horário, faltam 45 minutos, então acho que agora já é legal abrir para pergunta. E aí só uma pequena instrução, tentar fazer as perguntas mais rápido, para eles conseguirem responder rápido, para todo mundo, se der, falar. Boa tarde primeiro para vocês e para todo mundo que veio. Uma coisa que eu acho que deixa as pessoas bastante curiosas e talvez seja um pouco chata, mas a questão da negociação com o Japão de títulos. Eu gostaria de saber se vocês têm prioridade, por exemplo, com a Kodansha ou com a Shueisha, ou alguma outra editora tem prioridade com a Kodansha ou com a Shueisha. E uma pergunta que vão fazer aqui, óbvio, é se vocês têm pretensão de lançar Haikyuu ou porque Haikyuu já é um mangá que está bem pra frente. Se Haikyuu é um mangá essa é uma pergunta ótima, porque é bom que seja já a primeira pergunta, porque aí eu já explico que todo mundo que for perguntar, vocês têm pretensão de lançar alguma coisa? Eu vou dizer, desculpa gente, eu não posso falar de possibilidades futuras. Então pronto. Todo mundo que quiser saber de algum título que talvez a gente possa trazer, eu não posso falar de possibilidades futuras. Então, sobre Haikyuu, eu até vou falar especificamente dele, porque dá até para falar. Hoje em dia, todos os mangás que são muito longos, sem previsão de final, são mais difíceis de virem para o Brasil. É um problema. Exatamente pela parte do planejamento que eu falei para você. Não quer dizer que ele não vai fazer sucesso no começo, mas por mais que a pessoa ache que não, eu amo isso, eu vou sempre comprar e tal, não sei o quê, você compra um ano.
Só que o mangá já tem 30 volumes sem previsão de fim. Então digamos que ele vai... Vou ser bem bonzinho que ele tenha 40 só. A gente lança um ano. Aí você entra na faculdade, você tem que pagar a faculdade. Vou cortar o quê? Mangá, talvez. Ah, você casa. Puta, tem uns despesas e tal, não sei o quê. Você tem um filho. Ou às vezes nada disso, às vezes você só muda de vida. Você fala, cansei disso aqui. Então, acontece, a vida acontece, é normal na vida de todo mundo, não é uma coisa ruim que eu estou falando, é só... Então, de novo, planejamento. E para coisas mais longas é mais difícil você ter certeza que você vai conseguir segurar aquela publicação até o fim. E aí, claro, tem muito histórico de coisas canceladas, de vários tipos de quadrinhos aqui e ali, etc, né? Mas, especificamente com os japoneses, sempre que você tem uma relação com eles, você fecha contratos, etc, você tem ali uma relação de honra com ele. Não é que ele te proíba e você nunca vai poder cancelar nada, tal. Você pode, você explica, tanto que a gente cancelou um. Mas também não é algo que pega bem com eles, né? Porque ele pensa a mesma coisa. Pô, você não fez um planejamento, você não... Então, tem esse problema para mangás muito longos, entendeu? Fora que eles também têm que dar satisfação pro autor depois. Eles têm que, exatamente. Nós damos satisfação para a editora. A editora dá satisfação pro autor, tem toda uma cadeia. E aí, indo para a sua primeira pergunta, não. Ninguém tem prioridade com alguma editora. O que tem no Japão normalmente você tem prioridade com um autor. Se você lança mangás daquele autor, em geral, você tem uma prioridade para lançar outros mangás dele. Não quer dizer necessariamente que só você vai lançar. Porque tem muitos autores japoneses, como o Inyo Asano, por exemplo, né, do Pum Pum, que lança por muitas editoras japonesas. Então você tem prioridade naquela editora que você já lançou, mas não sobre toda a obra dele. Então... A gente não teve todas as obras dele. Pois nem fomos nós que começamos, na verdade, né? Foi a LPM, né? Que lançou primeiro, depois nós, depois a Panini e agora nós de novo. Passamos em cera, aqui tem mais títulos hoje. Sim. Mas assim... Não, teoricamente a gente está lançando o que muitos consideram a obra-prima dele, né? Bonnet de Pum Pum é considerado a obra-prima do Inyo Asano, é o mangá mais longo dele, né? Mas então não, a gente não tem prioridade com uma editora específica, não. É sempre batalha de propostas. Se é que às vezes a gente não faz uma proposta, só a Panini faz, ou eles não fazem, a gente faz. Mas complementando só um pouco pro caso, também outra coisa que conta bastante é relacionamento. Sim. Então assim, a gente já tem um relacionamento, por exemplo, com Kodansha de anos, né? Anos de trabalho com Kodansha. O Shueisha também. Se contasse só dinheiro, se você for olhar assim... A Panini entraria todos os maiores títulos, então não é só dinheiro que conta com o japonês. Se você olhar no catálogo, assim, por exemplo, pode dizer que a JBC é um pouquinho mais próxima de Kodansha do que Shueisha. Muitos dos grandes títulos vai para Panini. Mas também por acho que uma questão de estratégia da Shueisha, de querer, às vezes, sei lá, o meu maior título eu quero que ele seja mais mainstream, e a JBC é vista lá fora como uma editora que sabe trabalhar muito bem com os nichos. Isso não é segredo lá para os japoneses, eles acham que a gente sabe trabalhar, eu acho que é verdade, né? A gente faz um bom trabalho nesse sentido. E aí vai nessa linha, assim, acho que o relacionamento conta bastante. E aí um exemplo, por exemplo, a Alita. A Alita, a gente lançou a primeira versão com a Shueisha. Quando a Kodansha já falou em lançar, ia ter filme, tal, primeiro que veio falar foi, vocês já lançaram aqui, né? Então, vocês não querem depois? Foi uma discussão interna, vamos levar, vamos lançar de novo e tal. No ano que a gente lançou a Alita, não foi um título maravilhoso de colocar na banca, e ele teve um outro motivo de chegar, porque tinham lançado uma versão pirata de Battle Age Alita, e aí a gente teve que lançar com o Mogan. É verdade, né, isso naquela é a pirata época, da Ópera Gráfica, e aí a gente tinha que ter tirado, tinha que tirar aquela edição do mercado e colocar a versão oficial, por isso lançamos com o Mogan. Que na verdade naquela época eu já queria lançar, como Battle Age Alita, como ela é conhecida mundialmente. E agora essa segunda oportunidade é um título que voa, né? E a gente fica muito feliz que no final deu certo. Eu até falo assim, se esse filme der certo, se o filme Battle Age der certo, a gente vai ter um novo Akira no JBC. Né? Um pouco menos, né, Ed? Mas... Desculpa, eu não estou respondendo no WhatsApp não, viu, gente? Estou postando nossa foto, tá? Tá bom, boa tarde. Eu queria perguntar, assim, em questão de vendas mesmo, de títulos. Qual o título que vocês esperavam muito e ele acabou decepcionando um pouco em vendas? Yu-Gi-Oh! E o inverso... Já falou, eu nem estava no TBC.
E o inverso também, o que vocês tinham uma expectativa, mas ele acabou superando. Cara, Yu-Gi-Oh! Foi um título que a gente pediu, no primeiro momento, assim, a gente acreditava no desenho animado, tava passando na Rede Globo, e assim, e no Yasha teve resultados muito interessantes por causa do desenho na TV aberta, né? Só que o licenciador segurou que queria vender para a mesma empresa card, o vídeo, mas qual que a editora vai pegar um título e lançar tudo isso de uma vez? Principalmente naquela época, era quase impossível. E se enrolou uns 4 anos para a licença sair. Quando ela saiu, a febre praticamente tinha passado. Então a gente tinha 38 volumes para lançar, no momento que já não estava se falando de Yu-Gi-Oh! Mais. E tinha o card game, mas assim, quem joga card game necessariamente não vai ler o mangá. Apesar do Yu-Gi-Oh! Ser um verdadeiro manual de jogo. Né? Então foi decepcionante, na verdade, Yu-Gi-Oh! Agora, um grande... Sucesso é fácil. Um grande sucesso, eu acho que Your Name foi o maior... São dois. Your Name, a gente sabia que ia vir o filme, não sabia o quanto ele ia passar no Brasil, se ele ia ser sucesso, e sabia que era uma Kotinkai e tal, podia ser legal, mas arrebentou de vender, esgotou, reimprimimos e tal. Esgotou de novo, pois é. Mas tem o Cão que Guarda as Estrelas, né? Também. O Cão, na verdade, a gente não esperava nada. O Cão da Guarda as Estrelas, ele é da editora do Futari Age que a gente cancelou. E aí, a gente precisava lançar alguma coisa nova deles, para não ficar tão mal com eles, né? Já era um ano depois, 2 anos e tal. E aí, eles também mandam pra gente catálogos e mangás e tal. E esse veio num pacote. E aí a gente olhou e falou, porra, esse mangá é bacana, né? Mangá de cachorro e tal, bonitinho, a história é muito legal. Juro, foi isso. Aí lemos lá, porra, que legal. Ah, vamos lançar esse. Mas lançamos sem expectativa nenhuma. Então, assim, a gente nunca lança nada por lançar, é isso que eu tô falando pra vocês. Tem um porquê. Então a gente olhou e falou, pô, o mangá é bem legal, o traço é muito bacana, é um mangá de cachorro, tá na moda, tem filme, né, dessas coisas tristes. Ah, vamos lançar, pode dar certo, tal, né? Meu, a gente já reimprimiu, acho que mais de 5 vezes. O negócio arrebentou, entendeu? Então o Cão... Mudou da deprê, né, meu? Pois é. Agora, fora a história do Ed e da Yu-Gi-Oh!, na JBC eu não lembro de nada, cara. Na Conrad eu lembro que o One Piece decepcionou muito. A gente esperava muito mais o One Piece. O One Piece não fez sucesso na época da Conrad. E Dr. Slump, né? Tanto que foi cancelado na Conrad, né? Foi o primeiro mangá cancelado da Conrad, foi Dr. Slump, que não vendia bem. Sucesso, acho que da JBC que a gente não esperava. Quando a gente lançou os primeiros 4 mangá, né, o Video Girl Eye, Samurai X, Sakura e o Guerreiras Mágicas, o Love Hina foi o primeiro título que a gente ia lançar que fugia do padrão, que é ter um desenho animado na TV, de alguma forma. Apesar do Video Girl Eye já ser um dele, mas o Love Hina é o que ia sair, era uma comédia romântica. Pensamos ainda, puta, pode ferrar a vida do Video Girl Eye, né? Mas apostamos, e Love Hina foi tipo, naquela época foi o segundo título mais vendido depois de Sakura, né? Foi uma coisa meio inesperada. E foi muito engraçado que foi o título que eu indiquei, eu indiquei o Love Hina. Pequena de Carlos, começando no JBC. Porque eu frequentava os fóruns, né? E aí tinha um site especial só do Love Hina e o traço era muito bonito, né? Do Ken Akamatsu, você falou, nossa, isso aqui pode dar certo aqui. Quando o Júlio foi para a Kodansha, nosso publisher, estava livre e aí ele falou, você tem certeza que o Love Hina pode dar certo? Eu falei assim, olha, pelo traço, pelo jeito da coisa, na época as comédias americanas estavam fazendo, as sitcoms americanas fazendo muito sucesso, eu falei assim, eu acho que pode rolar bem. Aliás, Júlio, nosso publisher, que está à frente do JBC Portugal. Né? Que é mais uma coisa. E aí... Tem tanta novidade nos últimos tempos, eu nem lembro de tudo. E aí ele foi e trouxe o Love Hina. E realmente deu certo. Assim, eu sei que vocês falaram um pouco do lance de não estar mais trabalhando com banca e tal. Banca é um negócio que está realmente morrendo, do jeito que está. Mas assim, qual que foi a percepção que vocês tiveram dos compradores de vocês no momento que vocês falaram, agora a gente não vai mais trabalhar com banca, porque Panini ainda tem, enfim. E aí, qual foi como vocês... Tipo, porque imagino que muita gente deva ter... Até hoje, na verdade, a gente está vendo... Não, a repercussão é até hoje ainda. Ainda tem muita gente que não sabe que
É engraçado, né? A gente fala, ou é triste, sei lá, a gente está na área da informação, mas não é todo mundo, a informação não chega a todo mundo ainda, não é todo mundo que vai atrás de informação, às vezes as pessoas ficam fechadas, né? Então, por mais que você tente dar informações e tal, e não só a gente, as pessoas também não leem de crise do mercado. Então até hoje ainda tem muita gente perguntando, mas esse título aí não chegou na minha cidade, não veio nas bancas da minha cidade, até hoje, né? Então, na verdade, a gente até hoje ainda está fazendo um trabalho de informação. Para todo mundo que fala, a gente explica. Por isso a gente fez alguns Henshin online bem específicos de cada um desses problemas, ou de qualquer problema que apareça. Porque, não sei se todo mundo lembra, mas há 2 anos atrás teve crise do papel, né? Papel caro, blá, blá, então a gente tem uns 3 vídeos só de crise do papel. Aí a gente então fez vídeos de crise editorial, de não ir mais para a banca. Então, sempre que aparece alguém que não sabe e tal, a gente fala, olha, aconteceu isso, 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 veja mais nesse vídeo aqui. Então, a gente tenta explicar pelo menos o que aconteceu. Óbvio, muita gente não entende, fala, putz, mas só existe isso na minha cidade, mas não sei o quê, tal. A gente sabe que não é fácil, para muitos lugares realmente é só a banca que existe, né? Então, a gente tenta amenizar isso com tudo isso que a gente vinha falando, né? Compra online, né? Hoje em dia você tem muitas lojas online aí que vendem, então a gente faz questão de ter sempre nossas coisas, pelo menos na Amazon. Antes era Saraiva Cultura, mas agora não tem mais também. Mas a gente indica outras lojinhas mesmo que tem loja online, então a gente sempre tem uma lista de lugares onde a pessoa pode comprar online, né? E a gente está trabalhando para ter a nossa loja online, para também oferecer uma opção para as pessoas que não têm mais banca. Mas realmente é algo que a gente ainda está lidando até hoje. Não é de quando a gente saiu. Quando saiu, teve todo um... mas a gente fez exatamente. Tudo é explicação hoje em dia na vida. Eu acho que é o mínimo, né? Porque está todo mundo ligado em tudo. Então, o que a gente pode fazer é explicar o que está acontecendo e tentar mostrar essa explicação para o máximo possível de pessoas. A gente manda release para os veículos de imprensa, a gente faz o nosso próprio vídeo, a gente posta nas nossas próprias redes e tentamos disseminar a informação de por que isso aconteceu. E criar resoluções, né? Exatamente. Porque apesar, eu acho que assim, nos próximos 5, 6 anos, até 10, eu acho que pode ir até para 10, eu acho que assim, a gente não vai ter mais uma distribuição como era da banca anteriormente. E assim, as coisas chegavam, o acesso facilitava para as pessoas, a gente tem essa noção, né? Sim. Toda quando a gente fala de quadrinho nacional, a gente fala, quadrinho nacional tem que ir pra banca, que é uma forma do cara chegar rápido. Muita gente, nem até hoje, é possível que as pessoas não sabem nem que é uma loja especializada de quadrinhos. Então, mas aí por outro lado, desculpa te cortar, mas assim, por outro lado, também quanta gente vai à banca hoje em dia? Em épocas de violência, os pais não deixam as crianças mais irem na rua, né? Quem vai pra banca mais? E por outro lado, as pessoas estão na internet cada vez mais. Então, agora a banca está morrendo, mas você tem, de novo, lojas online. Você tem 1000 lugares onde a pessoa pode comprar. Tem o problema do frete ainda? É um problema ainda, porque o Brasil é muito grande e ainda essa parte de logística no Brasil é muito complicada, né? Mas assim, soluções vão vindo. Apesar de tudo isso, eu acho que assim, a crise vem para uma melhora no futuro. Não sei se vai ser para os próximos 5 anos. Lá na Jata a gente começou a diversificar os canais, verticalizou, a gente também acaba sendo vendedor também, né? Apesar de um novo brand e tal, mas o foco é para facilitar o acesso ao cliente. Dentro da parte da JBC lá, a gente está reformulando todo o nosso onde comprar para que ele se torne mais assertivo, porque você chegar lá, tá lá, informação da loja, se ela tiver um e-mail, você já pode mandar um e-mail lá direto, se ela tiver uma rede social, já posso acessar ela no ato. Justamente para facilitar a sua comunicação com a loja mais próxima da tua casa. Cada vez mais os leitores encontrem, pelo menos, se não encontrar em qualquer lugar, no mínimo através da JBC, saibam aonde ela vai encontrar os produtos JBC. E agora um futuro para a parte do e-commerce é os CDs que... Existem alguns serviços que estão se trabalhando com docs regionais e tal, que possa ser uma solução para isso. A gente não sabe se isso vai funcionar. É uma coisa super nova que a gente está estudando. Talvez seja uma solução para o futuro, não para a gente, mas para todo mundo, né? Ter centros de distribuição já no Nordeste e tal, então fica mais fácil. Mesmo que não seja proprietário, né? Mas que seja tipo empresas que têm esse centro de distribuição específico para facilitar a distribuição em regiões que não tem mais a banca, né? Complementando os grandes centros, tudo bem, tem o problema de violência e tal.
mas principalmente as regiões mais interioranas, você tinha banca por perto, era o único jeito do cara ir lá comprar. Hoje esse cara tá órfão, ou ele compra com a Amazon, ou ele compra com a loja virtual da Comic Boom, ou ele compra com a Saraiva, que não tem nosso catálogo hoje. Então assim, você fala assim, meu... Até o virtual tá desfalcado, né? Boa tarde. Referente ao Kanzenban, estamos indo pro 13º, pelo que eu vi na Henshin, né? Exatamente. Aí, o que eu gostaria de saber? Será que até o fim do ano a gente consegue completar essa coleção? Porque eu verifiquei que na estante ontem do Henshin Online tem até o 15º lá. Olha os caras. Não sei, vamos fazer uma conta rápida aí. Estamos fazendo 13, né? 13 em fevereiro. Não, março, fevereiro. Fevereiro, 13. Abril, 14. Junho, 15. Agosto, 16. Outubro, 17. Novembro, não dá pra acabar no final do ano, né? Vai demorar um pouquinho mais. Mas... mas acho que é difícil, né? Não, mas acho que não vai acontecer, porque ele demanda muito, ele dá muito trabalho para fazer e dá muito trabalho para a gráfica fazer, por causa do acabamento dele. Seria incrível acabar até dezembro, mas não, eu acho que não. Eu acho que vai até o comecinho do ano ainda. Vai ser os longos 5 anos, cara. Sua vida vai passar 5 anos esperando o final. Se a gente conseguisse lançar mensal, mas não dá por causa da produção. Boa tarde. A JBC e a Pipoca Nanquim são duas das editoras mais transparentes com o público. Inclusive, muito obrigado, e caso não seja verdade, sempre que eu tenho. Mas às vezes parece que o público não acha. Não, acha sim. Eu queria saber se essa transparência, vocês têm dados se ela afeta positivamente nas vendas e se ela tem algum ponto negativo para a editora? Cara, não tem como a gente saber se afeta positivamente as vendas ou não, porque eu acho que são coisas... Não acho que são coisas ligadas uma à outra. Você não faz isso para vender mais. Você faz isso porque você tem que fazer isso, eu acho. É o que dá para... Hoje em dia é o que você tem que fazer. Tudo que você não falar você mesmo vai ficar aberto à especulação, né? Hoje em dia, com fóruns, com páginas na internet, no Face, whatever... Se você não falar, se você não disser o que está acontecendo, vira especulação. Então eu acho que é o que você tem que fazer, né? Eu até acredito que, sei lá, deve vir à venda sim, porque quanto mais a gente fala, mais a gente explica, mais as pessoas gostam do que a gente está fazendo, entendem e procuram nossas coisas, né? Isso era qual que era a outra coisa? Se tem ponto negativo. Se tem ponto negativo? Olha... Eu acho que assim, o ponto negativo você tem que se explicar o tempo todo, mas assim... Eu acho que talvez por o trabalho que dá, né? Mas é o que tem que ser feito, é o que você tem... Assim, quando o Cássio entrou, a gente teve a primeira conversa de comunicação, foi essa conversa, foi o pivô. A gente não vai mais deixar as nossas, o que é oficial da JBC na mão de terceiros, porque a gente só fazia o trabalho de assessoria de empresa e mandava e disparava lá. Os sites que a gente tinha eram os últimos da notícia, porque todo mundo na produção, estava correndo e tal. E aí era um problema, porque o cara estava falando, ele colocava aquilo que era interessante dele lá no... Hoje você tem um cara que ele copia e cola lá o release, mas assim, naquela época não. Então o cara colocava o que ele entendia. A primeira coisa que a gente teve assim, não deixaram mais isso acontecer. Porque logo no comecinho começou a ter várias tretas, né? Sim. Vazar coisa e tal, e aí os caras começavam a colocar o que queriam, e a gente passava mais raiva para tentar limar isso, e aí a gente falou, beleza, então daqui para diante vão saber, e as coisas oficiais vão sair dos canais oficiais do JBC, e praticamente ao mesmo time para os sites terceiros. Então, sei lá, J-Box, Chuva de Nanquim, qualquer um, vão receber junto, ou a gente já deu a nota quando a gente estiver recebendo. E aí mudou todo esse conceito. E aí, com a criação do canal de vídeos, o Henshin Online, isso ficou mais forte ainda, né? Sim. Porque as pessoas começam... Você tem ali um público cativo que, se a gente passar uma sexta-feira sem postar, puta, fudeu, não tem Henshin Online. A gente tem que explicar que não vai ter, a gente tem que avisa, explicar, né? Já tem que explicar. E aí a gente já começou a entender que isso ia ser uma coisa recorrente. Eu acho que assim, tem aquele, o ponto negativo é sempre
é complicado quando você lida muito o tempo inteiro com as redes sociais, né? É um negócio pesado, né? A gente vê muita coisa, entendeu? Às vezes você está esgotado de tanto, porque cada um fala o que quer, né? Então você tem que ir lá responder, né? Eu perco muito tempo lendo tudo, eu leio tudo que é possível, né? Porque eu ajudo a comandar isso é importante. Então, respondendo o que dá para responder. A gente tem que saber que vai ter superexposição, né? Então tem, 1 milhão de memes, né, meus na internet. Tudo bem, eu vou fazer o quê, né, cara? E tem umas coisas pesadas, sabe? Tem páginas de humor lá que usa a minha foto para tudo, sabe? Eu não posso fazer nada, né? Então tem que saber lidar bem com isso. Isso acho que é um ponto negativo, mas é um ponto negativo do mundo de hoje, não é, né? Não tem uma alternativa, a gente tem que fazer isso. Eu acho que o ponto positivo é que a gente cria fãs, né? Não, positivos são todos os outros, né? Que aí esse é o negativo, todo o resto... Não, mas o resto é positivo. Nas discussões que tem lá, quando a gente gera um problema, tem gente defendendo a gente e explicando pros caras. Você não viu no outro vídeo? Tá aqui, ó. Hoje na internet, tem muito... Desculpa, você ainda vai fazer a pergunta, mas a gente vai chegar lá. Hoje na internet tem muita gente, na verdade, que ele só quer chamar atenção, ele só quer ser ouvido. Então, muitas vezes... um comentário super hater e tal, eu vou lá e respondo, às vezes nem respondo como JBC, às vezes respondo como Cassius. E o cara fala, pô Cassius, obrigado, eu só queria na verdade que vocês lessem. Desculpa aí. É verdade, mas acontece muito, cara. Eu vejo isso quase todo dia. Então, por isso também que é tão importante ter isso. É super importante. Vamos lá. Boa tarde. 2 perguntas. A primeira eu queria saber qual o título que vocês mais têm orgulho de ter trazido, de ter conseguido. E uma pergunta pessoal, ou vai para a editora toda. Qual é o título que vocês mais têm desejo de trazer? Aquele que vai ser, tipo, a vitória, se vocês conseguirem. Engraçado, né? Para mim, a resposta é a mesma das suas 2 perguntas. Eu já trouxe o título que eu mais queria e que é a minha maior vitória. É Akira. Acho que é para a empresa inteira. Akira, porque... E é um título que, teoricamente, não tinha chance de vir, né? Até eles mudarem de ideia. Mas o autor não queria nunca mais republicar, não só no Brasil, no mundo. Ele queria redesenhar, tal, o Otomo, né? Os japoneses têm muitas, né? Eles têm o domínio das obras deles, né? Parece papo de louco, né? O cara queria redesenhar aqui. Então, o primeiro ponto é esse, não tinha como ele vir, né? Aí, de repente, eles começaram a dizer que, olha, talvez a Akira abra. Pá, legal. Aí, ele vai abrir para propostas. Aí a gente falou, a gente não vai ganhar nunca, né? Por mais que os japoneses gostem da gente, a gente tem todo um conceito de muitos títulos a gente ganha, não pelo dinheiro. Se o dinheiro ganhasse, é o que eu falo, é óbvio, a Panini é muito maior do que qualquer outra editora. Eles são uma multinacional, né? E não é um problema, é porque a vida é assim. Né? Os caras são multinacional, eles têm dinheiro infinito, né? Não, é verdade. Não à toa, por isso os títulos deles eram tão baratos até tão pouco tempo, só que aí chegou um ponto que eles não conseguem mais segurar, e aí tem esse aumento tão grande, né? Porque eles seguraram até onde deram por causa do dinheiro infinito. Então, a gente achou que era uma briga que ia ser complicada, por mais que os caras gostassem da gente, né? E foi mesmo, foi super guerra de negociação, né? E foi animal a gente ter conseguido ganhar, né? Porque tenho certeza que não foi só pelo dinheiro, não que a gente tenha pagado barato. A gente com certeza foi acho que um dos maiores contratos que a gente já fez, né? Não foi uma coisa fácil, mas foi uma coisa que parecia ser impossível de vir. E é um dos maiores títulos de todos os tempos, né? É um dos maiores títulos de todos os tempos, então, não um mangá, quadrinho, né? É cultuado como uma das melhores coisas já feitas ever. Então, assim, não tem como, né? O orgulho é... Agora, uma coisa que, então, eu vou te dizer, fora disso, uma coisa que eu gostaria muito de trazer um dia, mas que eu acho muito, muito, muito difícil, quase impossível, é Hajime no Ippo, né? Que é o mangá de boxe que não terminou e já tem mais de 100 volumes no Japão, né? Eu amo Hajime no Ippo, é um puta mangá, só que... tem mais de 100 volumes. Pois é. A notícia é que o autor tá super doente, né? Então, pior ainda, né, cara? Capaz de não acabar, né? Um título... Eu gostaria muito de ter Dragon Ball na casa.
Na verdade... teria sido legal. É um, tipo assim... Pô, acho que ele tem o Editor do Dragão, né, cara? Falta o título agora, pô. Eu queria muito ter o Dragon Ball na casa. Isso passou perto, a gente optou por Cavaleiros, mas se há um título que eu acho que a editora seria interessante ter lá... Teria sido legal, né? O outro, assim, são... Qual que você tem orgulho de ter trazido? O Akira, isso daí. É Akira. É o Akira. O Akira a gente trouxe... Foi assim, uma união dos... Apesar de que, cara, Sailor Moon foi muito foda, né? Foi foda. Porque Sailor Moon foi o mesmo conceito do Akira, né? A autora também não liberava pro Brasil e pra... Não só o Brasil, era alguns países, em alguns tinha sair ainda, mas o Brasil também, não, nunca vai publicar. E aí um dia deu a louca e falou, tá bom, vai abrir a licença e tal. E aí também a gente passou, sei lá, 12 anos pedindo. Sim. Eu nem tava lá, né? Eles me contam. Foi o primeiro título que a JBC pediu antes de Sakura Samurai X, foi Sailor Moon. Foi tipo, Sailor Moon, a gente quer publicar. Não tem licença pro Brasil. Então me dá. E no aí final, foi muito incrível ter trazido o Sailor Moon. No final a gente não pode reclamar, né? Não. A gente tem grandes títulos. Mas assim, seguindo uma ordem do que já tem no mundo de quadrinhos do Brasil e tal, a gente já tem o Katsuhiro Otomo, a gente tem Kurumada, a gente tem o Obata, a gente já tem vários autores assim. Se um autor, né, se um tipo de, sei lá, algum produto dele tem que estar dentro na casa, eu acho que agora falta produções do Hayao Miyazaki. Eu acho que é uma coisa que seria... ia ser legal mesmo. Ia ser uma coisa Quem bem sabe um dia. Emocionante pra gente lá, porque... Mas é o cara que é um problema, né? É o cara que faz mais sucesso nos cinemas. Tá bom, né? Vamos pra próxima. Não era pra cortar nada, só pra tinha mais um. Tá. Tem? Bom. É o cara, então, mas é um problema sério, porque... Sim. Mas é o cara que mais faz sucesso aqui no cinema, aqui no Brasil, e assim, eu acho que você teria expressão. Mas interrompeu no meio, tudo que interrompe no meio, que tem problema de pagamento e tal, cara, é o que eu falei pra vocês. Tem esse negócio de honra com o Japão, né, cara? Tudo bem, não é que você corte o dedo e vamos fazer em sangue e tal, mas é quase isso, entendeu? Pega a katana, né, vamos lá. Mas eles têm isso também. Então, assim, você pisa na bola, é o país que pisou na bola, não é aquela editora, entendeu? Os caras já... Então, por isso que muitas coisas acabam não vindo mais, ou não vão vir nunca, ou vão demorar muito tempo para vir. Até conseguir convencer o cara que dá sim para ter um trabalho bom e vai dar tudo certo, e vai ser tudo pago e etc, né? Então a gente mais de uma vez ouviu, mas vocês conseguem fazer isso lá? Com o digital. A gente passou 3 anos negociando para trazer digital e a gente ouviu, mas vocês conseguem fazer isso lá no Brasil? Como é que... Senão a gente já pode apresentar uma empresa que ajuda vocês. E hoje, porque tem isso, o nosso e-book é um dos melhores do Brasil, hein? Sim. Qualidade. Em qualidade. Vamos lá. Boa tarde, primeiramente. Eu queria... É uma dúvida mesmo que eu tenho, não sei como que funciona a mecânica disso, mas já que vocês estavam falando da Amazon, eu queria saber a opinião de vocês sobre aquelas mega ofertas, se, sei lá, realmente tem algum impacto na parte administrativa. Pode falar, você que manja tudo já. Então, a Amazon tem um desconto fixo como qualquer outra loja tem. Então a gente não interfere para comprar, né? Para comprar. Então assim, não existe uma regalia para que eles tenham um desconto maior. O que acontece? Aquilo ali é um monstro construído à base de metadados. Então, o objetivo da plataforma da Amazon é juntar a gente. Porque ela quer usar o produto das outras empresas para chamar atenção para os produtos dela. É o grande mote daquela empresa. Se vocês lerem qualquer livro do Bezos, vocês vão saber disso. Então, assim, aquilo tem a função de trazer gente. E aí, como que funciona o algoritmo? Ele vai falar assim, esse produto você comprou aqui, eu sei que você tem uma margem, sei lá, de 35%, mas mesmo se você queimar a sua margem, você vai vender mais esse produto aqui que você tem 100%. Então, queima, porque você vai liberar estoque. O negócio é inteligente desse nível. Então, eles estão nem aí. O que acontece do nosso lado lá? A gente chega lá, Leandro, Sana, pelo amor de Deus, 50% do negócio vai queimar o filme com os caras ali. Muitas vezes é eles mesmos que tomam bronca dos lojistas. Porque... E aí tem que ligar na Amazon, pelo amor de Deus, segura esse preço, vocês estão loucos? Saca? Então, assim... É a plataforma da Amazon que comanda toda a equipe deles, não é uma coisa humana, sabe? A humana interfere, ela vai lá e breca, mas ela não, na parte automática, ela não manda nada. Ele só tá... Vamos lá. Muitas das coisas que a Amazon faz, a Saraiva fazia já também, de promoções, etc. Porque é isso, eles compram já da editora de 45% a 55%, às vezes 60% de desconto sobre o preço de capa.
Então ele tem essa margem de qualquer jeito já para fazer um mega desconto de qualquer forma, entendeu? E às vezes eles fazem esses maiores ainda e mesmo. Muitas vezes cabe a nós também, quando a gente vê essas loucuras, ligar e falar, ó, seu sistema aí não queremos isso aí não. Você não vai tirar da nossa margem, daí os caras mudam. Então... Isso aqui com a gente funciona que às vezes surge porque é uma curiosidade natural. A gente de longe, eu mesmo, antes de ter trabalhado aqui, eu ficava meio na dúvida, tipo, como é que às vezes, né, esses sites chegam nessas coisas e, por exemplo, às vezes a loja, às vezes a banca não consegue. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, a gente começou a ter um contato direto com as editoras, a gente perguntava isso e a resposta era exatamente essa. Tipo, não, mas a margem que vocês têm e eles têm é a mesma, só que eles fazem o preço deles, a gente não pode fazer nada. Exatamente. E assim... ninguém controla, não dá pra controlar o preço que qualquer um vai fazer. E isso explica o porquê que as lojas não têm o preço, tipo, tem o preço de cap, e aí a promoção, sei lá, você vai fazer uma loucura num fim de semana, aí é com a loja e... E até mais, na verdade, né? Quando você fala em banca, né? Tinha banca, tal, a banca vende pelo preço de capa, tal, né? A loja, que é consignação, tal. A loja, a livraria, o site, você comprou o mangá da gente, é o preço sugerido pela editora. Ele pode fazer o preço que ele quiser. Se ele quiser dar um puta desconto, ele pode. Mas se ele quiser vender pelo dobro do preço, ele também pode. Né? As pessoas falam, ai, mas que absurdo, tal. Não, ele comprou. O princípio é o mesmo de você, leitor, que comprou e você quer vender o seu negócio usado para alguém. Ah, eu vou ganhar aqui, sei lá, entendeu? É seu a partir de agora. Você pode fazer o que você quiser. E até, eu gosto sempre de contar essa história, que é uma coisa interessante. As pessoas falam muito da Comics, né, do Jorge. Eu ia falar disso. O pessoal fala do Jorge da Comics. Ah, a Comics é mercenária, não sei o que, tal. A Comics é a maior comiqueria do Brasil. Até alguns anos atrás, e o Jorge tem um dos maiores, se não é o maior estoque de quadrinhos do Brasil. Até um bom tempo atrás, sei lá, 5, 6, 10 anos, ele vendia, mesmo os quadrinhos antigos, com uma margem bem pequena ou pelo preço de capa. Sabe o que as pessoas faziam? Compravam dele pelo preço de capa e revendiam por 3 vezes mais. 3, 4, 5 vezes mais. Por quê? E ele falou, eu sou o único trouxa que vende o mesmo preço. E ele entrou no mesmo... É uma questão de região, né? Ele estava no Alameda Jaú ali na Paulista, que não é muito longe, né? Mas assim, a galera estava tudo na Liberdade, então os dois da Liberdade iam lá, compravam com ele. E revendiam por 5 vezes mais, 4 vezes mais. Ele falou, não vendo mais. Então, deixou de ser distribuidor, que ele era um subdistribuidor de produtos, ele deixou de ser... E ele passou a botar preço nas coisas. Ah, isso é certo ou errado? Não sei, essa é a história. Entendeu? Porque o ponto é esse, depois que você comprou, o preço é sugerido, né? Mas também tem, em resumo, na verdade, o fã também que alimentou isso de alguma forma. Pois é. Porque você foi lá e pagou R$200 num volume de mangá que você queria muito. E aí assim, cara, uma vez que aconteceu isso, não tem como mais segurar. É isso. Sabe? Né? Alguém alimentou e isso aconteceu. É o que todo mundo fala de cambista, é o que todo mundo... o princípio é parecido, né? O mercado alimenta, esse é o ponto, né? Agora, terminando sobre a Amazon, não sei, eu acho que muitas das práticas são sim predatórias, mas por outro lado, a Amazon também não pode ser acusada pelo que ela tem de melhor, que é ser eficiente. Ninguém é tão eficiente quanto ela. Ela é muito, muito, muito foda porque ela é muito eficiente. Ela tem um sistema fudido, eficiente pra caralho. Ela te entrega em um dia, às vezes, as coisas. Isso é incrível, cara. Então também eles são muito foda. Eles têm, ao mesmo tempo que eles têm, não dá pra ser 880, né? Eles têm práticas ruins que prejudicam, mas eles têm outras coisas ótimas. Se não fosse a Amazon, na crise da cultura, Saraiva e tal, o mercado tinha quebrado. Muitas editoras tinham fechado. Eu acho que a coisa mais benéfica que a Amazon está causando no Brasil é a melhoria de logística, sabe? E assim, ela está batendo forte nessa tecla. Muitas empresas estão mudando justamente para atender a demanda e Correio vai sofrer com isso. Escreve o que eu estou dizendo. Ou vai ser dizimado, vendido, não vai ser mais estatal, porque eles precisam melhorar. A Amazon já está batendo muito forte nisso e não usa Correio, Sim. E ela é uma das maiores consumidoras do serviço, né, de entrega. Já não usa Correio, então ou o Correio melhora ou vai morrer. Só antes do sorteio, só encerrar, agradecer a participação do Cassius, do Ed, da Sana.
do Barba, né, que tá de cinegrafista aqui nessa parada, e principalmente a todos vocês por terem vindo, por estar comemorando esse aniversário da Comic Boom com a gente, né? A gente aqui na loja vai ter, no resto do mês, mais eventos, esperamos que vocês venham. Estão convidados para voltar sempre que der, com o Marco numa próxima, ou sem ele, volta quem quiser, entendeu? E é isso aí, então muito obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí pra galera. Eu queria só agradecer de novo a presença de todos vocês aí, acho que foi bem legal, espero que vocês tenham gostado do papo aí. A gente tenta sempre ser bem sincero com as coisas, né, contar como acontece mesmo, porque hoje em dia é assim. E espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, a gente vai continuar tentando lançar muitas coisas legais aí pra vocês. Deem mangá de presente, por favor. Então, obrigado também por prestigiar o trabalho e assim, continue acompanhando nossas redes oficiais. A gente vai sempre, vamos manter esse compromisso de ser transparentes, ser bem próximo de vocês. Eventos que a gente estiver participando, venham conversar, venham bater papo, venham trocar ideias, venham sugerir coisas e vamos melhorar esse mercado aí. Pois é, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui. É bem importante pra nós. É o Henshin Live que tá rolando aqui. Olha aí.